Eu uso Linux e nunca pensei que eu faria um vídeo defendendo Bill Gates. Mas o que é certo, o que é errado. Sabe? Suponhamos que o diabo exista. Não foi ele que crucificou Jesus Cristo. Foram as pessoas de lá, né? E então, o fato do diabo talvez ter feito muita coisa maligna não me dá o direito de acusá-lo de ter matado Jesus Cristo, torturado e matado Jesus Cristo. Ele não é responsável por essa tortura e essa morte. Então, se estamos lidando com a justiça, que muita gente é justa da boca para fora, né? Eu não posso atribuir um crime a uma pessoa que não cometeu aquele crime. Ela tem que pagar pelos crimes que ela cometeu, não que outros cometeram. Eu tô falando isso por causa de comentários que estão chegando a gente, né? De que Bill Gates, Elon Musk são pessoas que estão envolvidas com os crimes de Epstein que se pronuncia, né? E não tô dizendo aqui que sou da direita ou sou da esquerda, porque é infantil, né? A pessoa falar com até 12 anos de idade, a gente entende a menina ser sequestrada, torturada, estuprada, desaparecer do mundo, órgãos vendidos, canibalizada, porque ela confiou numa coleguinha ou no coleguinha só pelo fato de ter 12 anos igual a ela e dizer que se chateia com os pais igual a ela. Até os 12 anos a gente entende. Mas a partir do momento que a pessoa tem 12 anos de idade, diz que pode namorar e ir pra festa fazer acontecer, mas não arruma o próprio quarto, não escova os dentes, ela quer dar uma de adulto, então ela tem que pagar como adulta. A gente tem que tomar cuidado de não se gabar daquilo que não faz, daquilo que não é capaz. Porque porque senão a gente pode e deve cobrar no nível que ela se declarou ser. Então, é como na ciência da computação, né? A gente ouve muito isso. Na ciência da computação, se um cara receber um trampo e ele tem um canudo e disser que é cientista da computação, ele será colocado para poder exercer a atividade de cientista da computação. Se ele não exercer em 3 dias, o mínimo básico, ele será colocado para fora. Ele tem que pagar por aquilo ali. A questão... Eu não sou da direita nem da esquerda, né? Eu sou a favor de qualquer político que trabalhe a favor da população, do povo. Porque a gente tem que ser franco, né? Os políticos bons são a minoria. Então a gente não pode estar escolhendo muito direita ou esquerda em um grupo pequeno de que trabalha pela coisa certa. A gente não pode se dar o luxo. Se todos fossem bons, talvez eu pudesse me dar o luxo de ser a favor de um lado. Mas em situações mundiais, né, que tem sempre corrupção, tem crimes, e a maioria dos políticos é maligna, e não temos leis para penalizarmos os políticos malignos, não temos leis, não, pelo contrário, eles criaram leis para protegê-los. Como a gente está em desvantagem, eles são protegidos pela lei. São muitos os malignos. Eu não posso me dar o luxo de estar escolhendo como se fosse uma criança de 8 anos, de um adolescente de 12 anos. Para mim, todo político que diz que é da direita é bom, porque ele diz que é da direita. Quem lhe disse que ele está falando a verdade? Ou todo político da esquerda é bom porque ele diz que é da esquerda. Quem lhe disse que ele está falando a verdade? Quem lhe disse que ele está falando a verdade? É assim que ele chega lá. Então, eu não tenho idade para isso. Eu não tenho mais 12 anos de idade para esse tipo de mentalidade. E se tratando de coisa séria, que é política, eu tenho menos liberdade ainda. Na verdade, eu tenho liberdade nenhuma de atuar dessa forma infantil. Atuar infantil, né? Infantilmente. E eu tô falando isso porque eu não tô dizendo que eu sou da direita ou da esquerda por causa de Bill Gates ou Elon Musk, viu? Eu não posso me dar o luxo de escolher um bom de um lado e excluir um bom de outro lado. Desculpa aí. Você encontra políticos
que trabalha até benzinho, não passa vergonha não, mas votam contra obras, contra projetos populares bons, porque o outro é da esquerda ou da direita, não é do lado dele. Ele não tá lá pra ele. O trampo político não é pra si. O trampo político não é para benefício próprio, não é para atividades próprias. É para ele trabalhar em função do benefício popular. Então, se ele está votando contra, ou ela está votando contra um projeto positivo, porque é do outro lado, é da esquerda ou da direita, ele não deveria estar ali. Né? Ele provavelmente não alcançou nem os 12 anos de idade mental. Ele ou ela. Você votar contra um projeto para uma população de milhões de pessoas ou bilhões de pessoas, porque você é birrento, você é uma criança infantil, você não deveria estar aí, né? É igual as pessoas que falam assim, eu tenho canudo de não sei o que, eu tenho canudo de medicina, eu tenho canudo de engenharia, eu tenho canudo disso, daquilo. Eu falo, brother, então você deveria devolver, porque você está muito longe de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser um enfermeiro, de ser um que for. A mentalidade da pessoa tá fora. Eu não tô falando das pessoas malignas, não. As pessoas malignas são mal puro. E eu sou o tipo de pessoa que não gosta de hipocrisia. Né? O que esse mundo é cheio de hipócrita consciente e hipócrita inconsciente. Eu não gosto de nenhuma das duas coisas. E então eu não sou o tipo de pessoa que fala uma coisa, prega uma coisa e age de outra forma. Então vamos lá. O que de fato é essa questão dos crimes esqueci o nome dele, não sei o que é Epstein. Parece que ele é judeu, né? Se não me engano, ele nasceu em Israel. Ele tem muitos contatos em Israel. Tanto é que dizem que ele voltou para lá, não morreu nada. Mas ele continua com a rede mundial dele de crimes, se ele estiver vivo. E ele tinha uma ilha, né? Falam muito da ilha dele nos Estados Unidos. O que eu tô falando aqui tá sendo exposto já há muito tempo já, viu? Só tô fazendo uma retomada para pessoas que não sabem do que vira esse vídeo e não tem uma base dessas questões. Essa parte aqui do vídeo, que é dar uma base do que são os crimes do Epstein, é bom para as pessoas que são o machão, é a fodona que fala, eu não nego a realidade, eu aceito tudo, eu boto para lascar. Aqui a gente fala o que seriam, o que acontece basicamente, ou acontecia, na verdade acontece até hoje, né? Sobre o que acontece nesses crimes do Epstein. Que diz que acontece. Acontece em Hollywood, muito nos Estados Unidos, e no mundo todo. Principalmente nos Estados Unidos, principalmente lá. Israel também é dito que Israel, dizem que Israel é o país que tem o maior tráfico de órgãos do mundo. E Epstein é de lá, né? Então, vamos lá. O que é que Epstein fazia ou faz? Ele sequestra crianças, né? E adolescentes, principalmente crianças. Por quê? Existe uma tese antiga que diz que tem uma substância no sangue que é liberada no sangue quando você está sob estresse extremo, medo, aflição, privação de sono, fome, etc e tal. Passar por transtornos absurdos. É liberada uma substância em seu sangue. E existe a lenda que essa substância, que eu não lembro agora, desculpa, eu não lembro, sou ruim de decorar, que essa substância mantém você jovem, rejuvenesce, você não envelhece mais. E muita gente rica consome sangue assim, né? A desculpa deles, eles consomem o sangue para ficarem jovens, a desculpa deles. Se é verdade, eu não sei, eu não consumo essas coisas, então não tenho interesse. Muito menos de viver para sempre nesse inferno aqui, nessa merda. Então vamos lá. Muitas crianças que Epstein sequestrava, muitas desapareceram. O tráfico humano acontece na maior parte nos Estados Unidos. Lembre, é os Estados Unidos, é o país Estados Unidos, não são os Estados Unidos não, beleza? Para eu não ouvir certos comentários depois.
os Estados Unidos, o país Estados Unidos. Tem gente que quer me corrigir. Cada um aqui parece para me corrigir que... Você estudou onde, brother? Eu passei, que eu faço aconteça, sou formado, deveria devolver o canudo. Então vamos lá. O que se supõe, que já se encontrou vários relatos e várias provas dessa questão, é que muitas pessoas, organizações, sequestram crianças porque as crianças são mais fáceis de você botar medo, de você estressar, de você torturar. As pessoas malignas têm preferência em canibalizar os órgãos e o corpo de criança, mais do que adulto e adolescente. E são pedófilos, são pessoas pedófilas. Então eles torturam a criança de todas as formas possíveis. Estupram, espancam, agridem, não dão comida, privação de sono, coisas que fazem a pessoa ter medo, eletrochoque, ameaçar de cair de altura enorme. Então você estressa a criança, extrai o sangue dela viva, que tem que estar vivo, e tráfico de órgãos são sempre envolvidos. Eu tô tentando deixar uma base aqui para as pessoas que não sabem do que se trata e para as pessoas que dizem que são fodão entenderem. Eu não sei se vocês sabem, esse sangue é extremamente caro. Você tem que ser muito rico para estar envolvido com um negócio desse. E o tráfico de órgãos, não sei se você sabe, mas você só pode aproveitar um órgão de uma pessoa que foi extraído vivo, né? Ah, mas fulano teve uma morte cerebral, extraíram os órgãos e transplantaram. O corpo dele estava vivo, né? Ainda tinha tempo do corpo morrer. O corpo não estava morto, foi só o cérebro. Então dava para tirar os órgãos, estavam saudáveis ainda. E existe muito tráfico de órgãos, porque existem vários tipos de problemas de saúde que acontecem com criança, com bebê, com adulto. E não só para canibalizar os órgãos dos bebês, das crianças, dos adolescentes, das pessoas adultas, mas doenças, causas, não é só para canibalizar, existe problema de saúde que quem pode pagar o transplante, não esperar na fila, faz. Nós sabemos que muita gente fura a fila de transplante ou tem outros meios de fazer o transplante de órgãos. Tráfico de órgãos. Então, o que vocês têm que entender é que esses órgãos são extraídos dos bebês, das crianças, dos adolescentes, vivo, eles estão vivos ainda. É extraído vivo. E aproveita tudo igual a gado. Eles tiram todos os órgãos para finalidades que quiserem. Canibalismo ou transplante de órgãos. Extrai o sangue com a pessoa viva, porque tem que estar a criança estressada, extrai o sangue vivo. E o resto do corpo é canibalizado ou sofre até necrofilia. Tem todo tipo de absurdo que acontece nesses lugares, tipo Epstein, e várias mansões pelo mundo, várias casas de gente rica pelo mundo. Todo tipo de coisa que você imaginar acontece lá. Todo tipo de coisa. Coisas que acontecem em filme, que vocês não acreditam. Ali é uma fração, é uma ilustração do que acontece nesses lugares. É apenas uma dica para você entender o mundo que você tá. E as pessoas pensam que esses filmes são mentira. Rola tortura, eles pegam as pessoas para torturarem. As pessoas pagam para torturar as outras pessoas. Matarem as pessoas, estuprarem as pessoas, todo tipo de coisa. Então isso é uma parte do que Epstein esteja envolvido. Claro que dizem que Epstein é envolvido com tráfico de drogas também e vários tipos de crime. Estou tratando a questão de criança e é o que envolve, é o que está sendo mais tratado ultimamente, sobre o sangue que deixa as pessoas jovens, canibalismo que está sendo tratado, tortura de criança, estupro de criança, tráfico de órgãos. Estamos tratando basicamente disso aqui agora nas redes sociais. E no televisor, em algumas mídias estadunidenses. Porque tem mídia que é totalmente comprada por Donald Trump. Donald Trump, né? Que chama Donald Trump. Então, tô dando a base para vocês entenderem. Para vocês que pensam que sabem da realidade, que negam um filme que é bem trivialzinho em relação à realidade, que as coisas são bem piores na realidade. As obras ilustram um pouquinho, uma fração da realidade. E mesmo assim você não consegue suportar aquela realidade. Eu recomendo superarem, né? Superarem seus medos, suas dificuldades, suas fobias. Se vocês continuam no jardim da infância. Se você não enfrentou a primeira... Se você não enfrentou e não superou sua primeira fobia, sua primeira dificuldade, você não saiu da infância. Então, fecha a boca, não dê palpite não. Viu? Vamos lá. Eu tô passando essa base porque é fundamental para o que eu tenho que falar de Elon Musk e Bill Gates. Parece que Bill Gates é de esquerda, Elon Musk é de direita.
Eu não quero, eu tenho que dar uma base aqui para certas pessoas que não têm certa base. A questão política, por exemplo. Por que eu não sou nem de direita nem de esquerda? Por causa do seguinte, eu pesquisei a personalidade das pessoas que são de fato de direita, de esquerda também, e os falsos. Os falsos estão fora dessa questão aqui. E as pessoas de esquerda, de verdade mesmo, raiz, têm sentimentos e pensamentos sociais que eu não tenho. Eu luto pelo que é certo, eu ajudo quem precisa, mas eu não tenho os sentimentos, os pensamentos que uma pessoa raiz da esquerda tem. A revolta, a indignação, a empatia, o sofrimento pelo sofrimento alheio, pela injustiça, pelos crimes. Todos os crimes que eu contei aqui, vários outros que cometem com adultos, né? O que não falta é... Estados Unidos, por exemplo, é considerado um país, e Israel, o Oriente Médio no caso, são os lugares do mundo que mais tem coazão de empresas grandes construtoras, como de Donald Trump, de matarem ou comprarem ou escorraçarem pessoas de certas regiões para construir bairros ricos. As pessoas não querem saírem de lá, mas saem para não morrerem. Ou morrem, saem de uma forma ou de outra. Então, o que acontece? É um dos sofrimentos da esquerda. A direita, porque eu não me identifico com esses sentimentos e pensamentos. Tanto é que eu sei que tem coisas acontecendo que eu não consigo ver nem entender. Eu não consigo sentir. Porque eu não tenho essa personalidade da esquerda. Embora tenha gente da esquerda que me admire, diga que eu tenho a vocação para a esquerda. Isso é uma visão da pessoa. Pode ser que ela esteja certa e eu não saiba. Eu não sei. Eu sei que eu não tenho esses pensamentos e sentimentos. Não que seja a favor do que é errado, pelo amor de Deus. E da direita também não me identifico, porque... Bora partir de alguns princípios básicos aqui da direita. A direita diz que o Estado não deve intervir nada no país, porque assim o mercado fica livre para ter menos imposto, né? E se organizar sozinho e todo mundo crescer. As empresas e a população se beneficia disso, gerando emprego e produtos, né? A concorrência livre faz todas as empresas produzirem o que há de melhor. É mesmo, brother? Estamos falando de um mundo que as pessoas canibalizam as outras, torturam crianças de todas as formas possíveis para beber o sangue no mundo todo, tráfico de órgãos absurdos, né? Todo tipo de tortura, as pessoas pagam para isso, né? As empresas canibalizam as outras, compram as outras para deixar de existir, para eliminar a concorrência. Produtos bons que deixaram de existirem poderiam serem outros agora, 10, 20, 30, 50, 100 anos depois. Você está falando que o próprio mercado se organiza em benefício de todos? Eu não tenho como ter esse tipo de pensamento, pô, ingênuo ou idiota. Outro pensamento interessante a direita diz que o Estado não deve cobrar imposto e não deve ter estatais. E ao mesmo tempo o Estado tem que dar saúde, educação e segurança a todos. Eu queria saber como é que o Estado pagará saúde, segurança e educação para um país inteiro sem arrecadar imposto, sem pegar dinheiro com os estatais. Como é que acontece isso aí? Qual é a solução para isso? Todo mundo trabalhar de graça, morrer de fome? Como é que funciona isso aí? Então, existem coisas na direita que são mais ingênuas que na esquerda. Na esquerda, eu entendo a ingenuidade das pessoas acreditarem no comunismo, um país sem Estado, gerido pela população, que é como se fosse a direita também no extremo, né? Sem Estado. Eu entendo porque a gente nunca viu um comunismo, na verdade, e tá bem longe de ser imaginado, de ser simulado. É mais difícil um esquerdista ver que se você deixar um país sem Estado, invadirão, destruirão todo mundo, canibalizarão, farão tudo que acontece por aí. O que eu tô falando aqui que acontece não é pior, porque o Estado tem coerção contra essas pessoas. Imagine sem o Estado, como é que fica. Para a esquerda é mais difícil ver isso. Tá muito longe. Mas a direita... Eu tô pegando a parte boa. Bora pegar uma parte ruim da direita?
A direita não estuda as coisas e quando estuda, interpreta da forma que quer. Estuda uns pontinhos fora de contexto e pensa que entende. Dá um exemplo. Um exemplozinho. A direita defende... foi criado por um filósofo, um economista, que eu esqueci o nome dele. Que ele disse que, muito tempo atrás, né? Uns 200 anos atrás, se não me engano, quase. Ele disse que a gente tem que ter o direito aos bens privados, etc. Tal. Individualismo. A direita, brother. Eu não tô falando dos malignos, não. Pessoas que são da direita mesmo. Cara, você ter um bem privado e você ser um indivíduo, ser respeitado como indivíduo, não tem nada a ver com você ser usurário e egoísta e egocêntrico. Eu em primeiro lugar, o resto que se foda. O individualismo não tem nada a ver com usura, não. Eu ficar rico a qualquer custo, o dinheiro que importa, eu valho o que eu tenho. Qual foi o livro de filosofia econômica, de política que diz isso? A galera alucina, delira com as interpretações que são convenientes a elas. Você entendeu? Eu não tenho como ser de direita ou de esquerda devido a deficiências deles. Ou deficiências minhas. Como eu falei, eu não tenho certos sentimentos ou pensamentos da esquerda. Eu estou incompleto, eu não posso compor um grupo desse. É como Esparta, né? A gente leu o quadrinho de Esparta, os treinos de Esparta e o filme. E o Rei Leônidas diz que o traidor, que vinha sendo traidor, não poderia compor a tropa espartana porque cada espartano serve como ataque e defesa dos colegas ao redor. E ele não, por ele ter algumas deformações físicas, não conseguiria fazer isso. Abriria um furo na proteção, que é uma proteção grupal, que o grupo forma uma força maior do que o indivíduo, e o ataque forma uma força maior do que o indivíduo. E o grupo tem que estar todo perfeitinho para ser praticamente intransponível. A depender da situação é intransponível mesmo. Entendeu? Então é isso, eu não tenho como compor nenhum dos dois lados. Porque eu falo a verdade, tô lá à direita, mas ouvindo absurdos, uma galera que é usurária, dando uma de boazinha. Você quer ficar rico, pô. Não que seja errado ficar rico, mas por que você não fala a verdade? Você quer ficar rico e fica inventando história. O cara não entende nada de política, brother. Só pelo pouco que eu falei aqui, ela não entende nada de política. Gestão estatal inteira, um país inteiro, não entende. Você tá vendo que não entende? Não tem como. Se não tiver o Estado para proteger a gente desse canibalismo, tortura, estupro, quem fará? Você? Você que é o individualista? Que o dinheiro é só seu? Você pagará para me protegerem? Para proteger uma criança? Você pagará para poder reaver o sequestrado, a sequestrada? Você? Parar essa base a partir daqui, viu? Essa base que eu criei, ela é para vocês entenderem que eu não tô do lado nem de Elon Musk, que parece que é de direita, mas tem claramente pensamentos socialistas. Ele se preocupa com o povo, então ele tem sentimentos socialistas. A gente tem que definir as coisas por sua essência, não pelas aparências, porque a aparência muitas vezes só tá na mente da gente. Eu tenho um HD aqui e eu imagino que isso aqui é um Papaléguas, é um desenho animado. Delírios, né? Alucinações. Então, o Elon Musk, pelo fato dele ser bilionário, não quer dizer que ele seja um direitista de fato. Às vezes nem a pessoa sabe o que ela é. Da mesma forma que o Bill Gates é da esquerda, aparenta ser da esquerda, eu soube que ele anda fazendo pesquisas e desenvolvimentos em função da população. Eu não sabia. Porque eu falei que porque eu nunca imaginei que eu faria um vídeo defendendo Elon Musk, principalmente o Bill Gates. Porque eu não gosto do Windows. O Windows, se ele dizer, o Windows é um sistema que tinha potencial para ser muito maior do que agora. Ele poderia ser um potencial, ele poderia ser um sistema e seus softwares
softwares de que ajudaria o crescimento humano. Lembra que tinha um clipe de papel que dava dica? A partir dali, ou antes, bem antes, dar dicas humanas, dialogar meio com a inteligência artificial primitiva, incentivar o bem, as coisas boas da vida, né? Os sentimentos positivos, os pensamentos positivos, sabedoria, estudar, trampar, treinar. Que na verdade tudo é trabalho, né? Estudar é trabalho, trabalhar é trabalho e treinar é trabalho. Tudo na vida é trabalho. Isso é o que eu estou fazendo, não trampo. Então, o sistema operacional Windows, por estar em muitas máquinas, mais do que um Linux, passou uma parte maior de sua vida em máquinas supercomputadores e mainframes, né? A partir de 1960, se não me engano, 1950, a maior parte do Linux não foi em desktop, né? Desktop veio depois com... O primeiro Linux desktop foi com interface gráfica, foi lançado em 1972, com 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. O Windows foi lançado em 85, com interface gráfica. E então ele teve muito tempo para ele ser um estimulante do bem no ser humano, com mensagens, o que for, com sites e tudo mais. E não fez. E ainda é uma política, ele tem uma política do sistema ser fuleiro, peba, e fraco, lento, carregado, caro, e corrompe, você tem que comprar e tal. Então, eu sou contra essa questão política. Claro que eu mesmo, muitos anos atrás, eu acompanhei muitas denúncias de abusos sexuais, todo tipo de abuso nas empresas da Microsoft. De maneira que levou até a suicídio das vítimas. Certo? Então, isso aí, mas eu nunca ouvi falar de um abuso sexual ou qualquer tipo de abuso vindo da parte da pessoa Bill Gates. Lembre, eu não posso acusar o diabo de ter cometido um crime que outra pessoa cometeu. Isso não é justo? É justo mesmo? Tem muita gente que justa da boca pra fora aí, mas no dia a dia você vê no tete a tete, não tem nada de justo ali. Elon Musk também, eu nunca ouvi falar de Elon Musk cometer abusos sexuais ou qualquer tipo de tortura em ninguém. Essa é a parte dos fatos. Agora, minha análise de personalidade, que eu já conheço, já faço há muito tempo, sobre Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, não estou falando os pedófilos e torturadores e canibais, que parece que Donald Trump e uma galera tá envolvida, não. Porque Donald Trump é tratado muito próximo do Epstein, né? Então vamos lá. E ele fez de tudo para essas coisas não serem divulgadas, nem o processo andar, né? Porque um presidente de um país, né, os Estados Unidos, o Donald Trump, faria de tudo para os processos do Epstein não andarem, se ele não estiver devendo muito. Porque se fosse devendo pouco, dava para dar um jeito, né? Bill Gates, por exemplo, e há pouco tempo agora, que milhões de páginas foram divulgadas, muitas páginas foram divulgadas do Epstein, Bill Gates falou que tinha contato conheceu Epstein, né, e outras pessoas também, e se arrependem. Deixa eu lhe falar, eu conheci muita gente que passou a vida infeliz, porque o pai e a mãe era médico, um exemplo, eram médicos, e botou o filho para ser médico, por vontade própria ou não, e queria que ela se casasse com um médico. Total eliminação da escolha pessoal. Livre-arbítrio zero. E assim como engenharia, direito e muitas coisas, eu vi muita gente infeliz, casando. Às vezes não tanto contra a vontade própria, mas porque foi ensinado dessa forma e ele ou ela, mesmo estando adulta, para se formar em faculdade, não se libertou. Não entendeu que tinha algo errado na ideia. Ele não tinha objetivos. É porque, como eu falo sempre, é muito difícil você lidar com uma pessoa que não conhece outro mundo além do que ela conhece. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso depois. A pessoa só conhece aquilo, então os erros que ela comete é porque são erros que ela aprendeu, ela cresceu e ouviu desde a infância e a partir dali impregnou em seu ser e ela não conhece outra coisa. Não que ela cometer crimes como agredir crianças, falta de paciência, seja certo.
né? Ela não entende o que é uma criança, ela não foi tratada como criança, ela não foi respeitada como criança, ela não teve como aprender, não cresceu como criança e adolescente. É o mundo que ela conhece. Ela não tá certa, mas é o que ela conhece. Eu não posso cobrar pelo que ela não conhece. Existe muita essa cobrança pelo que a pessoa não conhece, né? Muitas vezes a gente se pega cobrando pela criança. Com a criança é um ser que desconhece o mundo, nasceu com tudo esquecido. E as pessoas cobram muito das crianças como elas soubessem, como ela sabe, com 30, 40, 50, 100 anos. Olha, observe que é um pecado comum. Eu estar cobrando do outro aquilo que a pessoa não tem, ou não tem como ter, ou não conhece outra coisa. E a gente volta à questão do Elon Musk e Bill Gates, né, e tal. Ser franco com vocês, o Bill Gates foi exposto que ele tinha contato e ele disse com Epstein, e ele disse que se arrepende muito, né? Sabe o que é isso? É como esse exemplo de medicina. A pessoa cria essa ideia de que se você tem curso superior, você tem que andar e se casar com gente que tem curso superior, porque você é melhor que os outros. Você é rico, tem que andar com rico. É um pensamento maligno que engana as pessoas que pensam que não saiu do jardim de infância. A menina ou o menino que é sequestrado e é canibalizado e estuprado, porque ele pensa que tem 12 anos de idade. Essa menina, que esse menino quer meu bem porque tem os mesmos problemas que eu e tem minha idade e me entende. Será mesmo? Dizem que o mal já nasce com a pessoa. Então o que acontece? Por que Bill Gates conheceu uma pessoa como essa e outras no processo? Ele é rico, famoso, então eu tenho que conhecer pessoas ricas e famosas. Olha, parece a ideia das pessoas que eu conheci que casaram com médico, com a médica, com dinheiro, com advogado, com advogada, porque eles são também, né? São formados também. Ou casou com rico ou com rica porque é rico, rico também. E se fudeu. Não tô dizendo que a pessoa rica é ruim por natureza. Tô falando que os critérios de tomada de decisões são desastrosas para elas, para os filhos delas, pessoas próximas e por aí vai. Então eu não acredito de forma alguma, baseado na personalidade do Elon Musk e do Steve Jobs, nem se fala, do Elon Musk e do Bill Gates, que eles estupram criança, que eles bebem sangue humano, que eles canibalizam, que eles torturam criança. Eles são ricos, são bilionários, mas não encaixa. Eu não gosto da Microsoft, das coisas que acontecem. Parece que ele está melhorando a questão do cuidado dos funcionários, né? Bill Gates está melhorando os cuidados, dando mais atenção. Mas assim, eu não gosto da Microsoft. O sistema é muito ruim, é feio, dá problemas, é pesado, é horrível. Só quem gosta é quem só conhece aquilo. Voltamos à ideia de antes, ó. A mulher, a mãe ou o pai que trata sem paciência o filho e a filha, como se o filho e a filha tivessem o conhecimento que ele tem, que ela tem, porque ele só conhece isso. Ela foi tratada assim desde a infância. Ele não foi tratado como uma criança inocente que não conhece, que não sabe nada. Foram feitas cobranças repetidas e traumáticas daquela pessoa, que não deveria na infância, na adolescência, porque ela não tinha como entender, saber aquilo ali. Observe a situação. Da mesma forma que as pessoas, o próprio Bill Gates e o Elon Musk se tiveram contato com pessoas que não deveriam, porque é rico, é rica, entendeu? E não sabia, muitas vezes não sabia nem o que estava rolando. Os critérios, querida, os critérios. Então, deixando claro aqui, eu duvido muito, não se encaixa com a personalidade de Bill Gates. Eu tenho que separar a Microsoft, que eu não gosto, separar da pessoa Bill Gates, que parece que é um filântropo respeitado. O Elon Musk também parece que é um filântropo respeitado, de coisas que aconteceram na empresa, ou os produtos não serem tão bons quanto deveriam. A gente não sabe porque não é tão bom. É para gerar renda, gerar serviço, gerar produto o tempo todo. Você faz um produto ruim para sempre gerar um retorno, uma manutenção, uma troca. Não concordo com isso. As coisas têm que quebrar porque quebraram.
por algum motivo lá. Erro de uso. Entendeu? Então tô aqui vindo para defender. Criei uma basezinha aí, botei bem gostoso uma base em vocês para vocês entenderem. Eu não acredito de forma alguma. Eu não sou nenhum rico para estar defendendo bilionário. E olha a ideia, defender bilionário porque eu sou bilionário. Olha a ideia que estamos tratando aqui. Ou então defender o pobre porque eu sou pobre. Aí você vai, deixa sua criança lá, sequestra e já foi. Estupro, esquartejamento, tira sangue, tortura, canibalismo, a zorra toda, tráfico de órgãos. Viu? Então deixando bem claro aqui, eu sei separar as coisas. Não odeio o Steve Jobs, ou melhor, Steve Jobs é uma pessoa que eu respeito. Eu não odeio Elon Musk, não odeio Bill Gates. E não gosto dos produtos. Não são os melhores produtos do mundo. Alguns estão bem longe dos melhores produtos do mundo. E são os piores, na verdade, alguns produtos. E sei separar as coisas. Eu acredito que eles não têm nada a ver com a rede de tortura, tráfico, canibalismo do Epstein.